verdade, nós vamos fazer agora um momento de oração. Eu vou pedir para alguém só tirar isso aqui, porque senão ninguém me enxerga. Eu já calcei todo o salto que eu podia. Desculpa aí, gente. Ontem a Deide perguntou assim, vocês querem que eu tire esse palco daqui? E eu devia ter pensado, não, põe ele lá na frente, mas... E tirou, tá tudo certo, tá? Então nós vamos começar agora. Nós vamos ter um momento de devocional bem específico, ok? E eu gostaria que duas pessoas... Posso pegar duas crianças, já que elas são o nosso objetivo de estarmos aqui? Posso? Vocês podem ajudar? Podem ajudar? Então vem aqui. A Ana já até sabe o que vai acontecer, mas não conta pra ninguém. Isso é o segredo. Tira um e tira outro. Não pode abrir, tá? Não pode abrir. 40. E nós vamos orar agora, mas o Senhor vai escolher os nossos 2 motivos de oração. Já escolheu através da mãozinha das nossas crianças. Pode vir aqui. E essa é uma atividade que vocês podem fazer com as crianças, no cantinho da oração, ou mesmo no grande grupo. A oração está aqui dentro, eles escolhem, eles não sabem qual a oração que vai sair. E nós vamos esperar confiantemente que abra, não é mesmo? Normalmente abre. Olha lá. Nossa primeira oração foi revelada. Nós vamos ter um momento de oração pelo renovo da nossa alegria de servir a Deus. Amém? Amém. Então, esse é um dos nossos pedidos de oração. Ficou melhor, né? Agora, nosso próximo pedido. Deixa eu pegar e descer todos. Simplesmente porque se você deixar as duas partes, as duas abas encostarem na água, fica difícil para você pegar. E os papeizinhos são reaproveitáveis. Depois de seco, você consegue usar de novo. E o nosso outro pedido de oração é pelo derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas nesta manhã. Amém? 2 vidas podem estar orando para nós nesse instante, para nós, pelo renovo da alegria em servir ao Senhor. O Senhor precisa renovar essa alegria todos os dias e pelo derramamento do Espírito Santo de Deus, que seja realmente em abundância sobre as nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus por esse momento. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Durante toda a palestra nós vamos misturar um pouquinho de recursos, ok? Utilizando os recursos para que vocês possam compreender o uso deles. Nós vamos agora ler a nossa Bíblia, mas uma maneira que nós usamos para ler a nossa Bíblia com as crianças é um recurso que nós criamos. Então nós apresentamos uma grande Bíblia para eles, e a Bíblia se abre e a canção é a seguinte: a Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. E nós vamos abrir as nossas Bíblias agora lá no livro de Gênesis. Os irmãos podem abrir, está na apresentação, mas como ela demorou, nós vamos dar continuidade sem a apresentação. Quem não tiver com a Bíblia pode pegar o tablet, o celular, com 2, 3, 4 versões da Bíblia, sem problema, mas vamos abrir a palavra. Gênesis capítulo 22. O nosso tema é ensino intencional para uma vida sobrenatural. E é o que nós vamos ver agora, o momento em que uma criança vivenciou esse momento sobrenatural e muitos outros momentos sobrenaturais vieram sobre a sua vida. Assentados mesmo, os irmãos acompanhem, tá? Capítulo 22, versículos 6 e 7. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho,
Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém? Amém, irmãos? Foi ou não foi esse momento aqui uma experiência sobrenatural na vida de Isaque? Sim? Marcou a vida de Isaque esse momento? Esse momento contribuiu para que Isaque permanecesse na presença do Deus de Abraão e pudesse caminhar com ele, como seu pai caminhou, e transmitir, a ponto de transmitir essa herança. As nossas experiências com o Senhor, nós servimos a um Deus que nos dá experiências todos os dias, e essas experiências são sobrenaturais. Essas experiências são, não ouvi, essas experiências são sobrenaturais, e elas são sobrenaturais porque nós somos seres humanos, nós somos naturais. Mas aquele que vem e habita em nós, aquele que fala aos nossos corações, aquele que nos ensina, aquele que nos motiva, aquele que nos renova a nossa fé para a caminhada, aquele que coloca em nosso coração uma esperança que é contra toda a esperança. Não é isso que diz a palavra? Que nós esperamos, a nossa esperança contra a esperança. A esperança deste mundo é a morte. Vi uma reportagem no Facebook, então também não sei se é verdade. E dizia assim, que em 10 anos, todas as pessoas do mundo usarão chip. A ONU falou isso a partir de uma pesquisa. Eu não sei quantos anos, mas eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e que Ele traz para nós vida. Ele não traz para nós morte, Ele traz para nós vida. E nós precisamos, esta é a mensagem que nós precisamos passar para as nossas crianças. Uma mensagem de vida, mas não essa vida que apodrece, não essa vida que se acaba, que se extingue, como a erva que cresce na madrugada e que depois logo vem o sol quente e ela se acaba. Mas a vida que vai para a eternidade, que salta para a eternidade. E as nossas crianças, a partir do momento em que elas começam a caminhar juntos, o final do texto diz assim, que eles seguiram juntos no caminho. E é isso que nós precisamos. Além de ensinar o caminho, precisamos ensinar no caminho. Quando o Senhor deu a ordem em Deuteronômio, Ele disse essas palavras que hoje te ordeno, falarás aos seus filhos, andando, assentado, deitado, ao comer, ao levantar, não é isso? Nós precisamos, lá no Novo Testamento, a palavra vai nos dizer assim, inste a tempo e fora de tempo. O que é o a tempo, amados? O que é falar a tempo a alguém? Oi? Em todo tempo, mas eu estou falando a tempo, a tempo. O que seria isso, falar a tempo? Agora, o agora. Agora, quando elas estão aqui novinhas. E fora de tempo? Oi? Não entendi. Passou o tempo, mas nós devemos falar também quando esse tempo passa? Nós devemos também falar. Há muitas pessoas que dizem assim, se a criança aceitou Jesus, ela nunca vai se desviar. Amados, o adversário das nossas vidas, e a palavra não nos deixa cegos, não nos deixa iludidos. Muitos que conosco corriam bem, já não correm mais. Não é verdade? Então, o que nós precisamos fazer? Falar a tempo. A tempo é quando nós conseguimos segurar pela mão. Há tempo quando nós tomamos pela mão e nós levamos à presença do Senhor. Há tempo é quando a gente diz para o nosso filhinho, para a nossa filhinha, olha, senta aqui, eu sei que você está com aquele problema com um amiguinho, mas o Senhor Jesus pode dar uma bênção para você. Vamos orar? Vamos colocar diante dele? Há tempo. E fora de tempo é quando ele chegou tarde da noite, tarde da madrugada, e você nem sabia para onde ele foi, mas ainda assim,
Você falou fora de tempo. E muitas vezes esse falar fora de tempo nem é com palavras. É com o seu testemunho, é com o seu amor, não é mesmo? O pai do filho pródigo, o Senhor nos dá um outro exemplo do falar fora de tempo. O pai do filho pródigo. Será que ele ensinou diferente a um e a outro? Será que ele deu um alimento diferenciado para o mais velho? Mais forte o alimento, mais saudável do que para o mais novo? E o mais novo ficou com a mente debilitada? Não. Ele os amou da mesma maneira. Mas aquele que saiu, ele amou sobremodo, amados. Ele amou muito mais, que a palavra diz assim o quê? Que ele ficava lá olhando o caminho, não é mesmo? Ficava olhando a estrada, para estar pronto para abraçar o filho quando chegasse. Quando esse filho chegou, ele mudou de ideia, quando ele viu o filho todo esfarrapado, então ele disse assim: mas filho, não foi para isso que eu te criei, filho. Como você chegou nessa situação? Foi isso? Que fez o pai do filho pródigo? Acolheu. Acolheu de qualquer maneira? Abraço. A canção popular diz que o melhor lugar do mundo é um abraço, não é mesmo? Sabe que a igreja do Senhor Jesus é onde Deus nos abraça? Quando a gente chega aqui, a gente sente uma emoção diferente, não é mesmo? Nosso coração se regozija. Eu falo que a igreja do Senhor Jesus é onde Deus nos abraça, naquele momento, aquele abraço coletivo, não é mesmo? Mas, amados, ele desdobrou-se em amor, ele pediu a melhor roupa, ele mandou separar o melhor animal para sacrificar, para poder festejar com o seu filho. Ele mandou colocar um anel, nem foi na mão, no pé. E o Senhor também fez isso conosco uma vez. Então, essa vida sobrenatural é que nós queremos, desejamos passar para os nossos filhos. Eu vou voltar só um pouquinho, porque nenhuma ilustração pode ser sem intenção, tá? Então, a ilustração não está sendo sem intenção. Não sei se vocês todos vão ver, mas há umas pegadinhas aqui, estão vendo? Porque aqui, quando Isaac levantou a sua voz, a história caminhou e a história nos alcançou na atualidade. Amados, quando Isaac diz assim: cadê o cordeiro? Aí, olha, nós vamos ver João Batista, lá na hora de batizar o Senhor Jesus, ele olha e vem lá o carpinteiro, e o que João diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, a palavra de Isaac ecoou por séculos e séculos. A caminhada de fé que os irmãos amados, os profetas, os reis que serviram, eram tementes a Deus, fizeram, nos alcançaram. Para nos transmitir essa mensagem, para chegar o momento de nós ouvirmos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele que João Batista apontava, todo mundo olhou, imagina todo mundo olhando e dizendo assim: quem? Não, ele é o carpinteiro, o filho de José. Não, ele não é cordeiro. Não, nada disso. E aí foi a grande confusão na mente dos homens. Porque para eles Jesus era um homem simples, porque nós cremos pela fé. O Espírito testifica o nosso coração, não é mesmo? Então, precisamos andar sobre as marcas que outros andaram. E o Senhor, no longo da história da humanidade, o Senhor deixou marcas através dos seus servos valorosos. O Senhor fez marcas profundas sobre o chão da terra, para que nós hoje, olhe para os seus pés, pise com os seus pés, porque você está pisando sobre marcas de pessoas que não tiveram a sua vida em conta, marcas de pessoas que se dedicaram, marcas de pessoas que escolheram serem imitadores do Senhor Jesus Cristo. Que outras crianças tiveram experiências sobrenaturais na Bíblia? Quem se lembra aqui? Que conta quando criança teve uma experiência? Pode falar. Samuel ouviu a voz de Deus, audivelmente, gente, que coisa maravilhosa, não é mesmo? E Samuel ouviu a voz de Deus, foi num tempo de avivamento? Não.
A nação estava indo de mal a pior. Os filhos de Eli aprontavam todas. Eli encobertava. Eli tinha o conhecimento? Tinha. Mas ele tinha perdido o renovo. Eli envelheceu espiritualmente. Será que também pode acontecer conosco? Será que pode acontecer com os nossos filhos? Envelhecer espiritualmente? O que fazer para não envelhecermos espiritualmente? Qual é o colágeno da juventude espiritual? Vamos pensar nisso? Outra criança. Davi, que experiência maravilhosa. E até hoje a gente fala, nós podemos derrotar o maior de todos os gigantes. Não há gigante que possa se levantar contra o povo de Deus, amém? Amém. Nós falamos isso por quê? Porque caminhamos sobre as marcas de Davi, caminhamos sobre as pegadas de Davi, como servo do Senhor. Outra criança. Moisés teve uma experiência sobrenatural. Qual foi a experiência de Moisés? Oi? Libertar o povo. E antes disso? A experiência de Moisés começa lá no cesto. Começa lá dentro de casa com a mamãe. Imagine um bebê fortão, não é mesmo? E a mamãe conseguindo segurar o choro daquele bebezinho. Quem mora em condomínio sabe como é difícil segurar o choro de bebê, não é mesmo? Já pensou dentro de um condomínio? Você tem que acalentar o choro do seu bebê para que ninguém ouvisse, ele não ficasse em perigo? Misericórdia. Mas mamãe Joquebede fez isso. Ali Moisés já teve uma experiência sobrenatural. Todo o encaminhamento que Deus fez para que Moisés fosse parar onde, gente? Dentro do palácio, até que se tornasse o grande legislador de Israel. Mais alguma criança que vocês se lembrem? A filha de Jairo. Mas são todas sobrenaturais. Não posso dizer que tem uma maior que a outra, posso? Não, cada uma vem falando uma verdade bíblica para as nossas vidas. Nós poderíamos de cada uma delas construir uma história. É pouco falado, mas Miriam também teve uma experiência. Miriam, irmã de Moisés, sim, porque a experiência de Moisés, sim, estava atrelada. Ela creu. Miriam creu contra a esperança. Ela não tinha esperança nenhuma. As bebês estavam morrendo, gente. Morrendo. Minha mente é fraca e assim, de memória eu não lembro quantos morreram. Mas muitos bebês morreram. E Miriam, ainda assim, pegou o seu irmãozinho, colocou nos... E mais, não abandonou. Como é que nós temos tratado os nossos pequeninos em perigo? Temos crido que o socorro do Senhor virá? Ou muitas vezes abandonamos? Aquela célebre frase. Ai, esse aí não tem mais jeito. Até uma hora que fica incutido na mente da criança. Lembro de uma situação que uma amiga minha passou. Ela estava num aniversário de crianças e ela foi se servir, né? Cada um se servia, ela foi se servir. E tinha um garotinho na mesa quando ele foi se servir. E ela ficou um pouquinho mais para trás e... De repente o copo dele, ela tentou ainda parar, mas o copo dele derramou na hora que ele foi colocar o refrigerante, né? E ele falou assim, tinha que ser você mesmo. Aquilo ela ouviu, ela falou assim, mas por que isso? Não, porque eu sempre faço essas coisas. Aí ela conversou, não, aconteceu com você, poderia ter acontecido comigo. Eu não cheguei a tempo, senão poderia ter segurado o copo para você, 2 fazem melhor, tá? E depois nós discutimos isso numa reunião, um encontro de professores. O quanto os adultos... Aquela criança não tirou essa frase do nada, amados. Tirou? Não. Aquela criança ouviu uma vez, será? Muitas vezes. Aquela criança deve escutar aquilo. Só pode ser você mesmo. Tinha que ser você mesmo. Muitas e muitas vezes, até que ele comece a interiorizar. Eu não estou dizendo que nós temos que ser positivistas, simplesmente, a vida é bela, você é um ser lindo e maravilhoso, tudo vai dar certo na sua vida. Não, mas nós precisamos valorizar a criança que o Senhor nos deu. E quando eu digo a criança, eu digo o aluno, vocês vão perceber que eu nunca falo no plural. Porque
Cada criança é uma criança. Cada aluninho que passa pela sua porta é um aluninho. Não precisa, amados, sabe, nenhum teórico, nenhum psicólogo dizer que nós temos que ver a criança como um ser único, porque o Senhor já nos disse isso. Que coisa maravilhosa! Antes que o mundo descobrisse que nós somos completamente diferentes, até mesmo os gêmeos, o Senhor já havia nos apontado isto. Que maravilha! Como é bom servir a esse Deus que é sobrenatural e que revela tudo antecipadamente à sua igreja. Mas muitas vezes nós erramos por quê? Porque não conhecemos o quê? O que o Senhor Jesus nos diz? Que nós erramos porque não conhecemos? E o que nelas contém para a vida e vida eterna. E o que nela contém para a vida eterna. Os irmãos acreditam que aqui está a palavra que nos leva à vida eterna? Amém? Sabia que esse é um dos 5 pilares da igreja protestante? Quando Lutero fez a reforma, um deles é que crer que somente a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, o seu espírito é um espírito de verdade, não tem como modificar. Gente, nós precisamos levar as nossas crianças, seja numa aula de 20 minutos, num grupo pequeno, seja numa célula no lar, seja na escola bíblica, seja num culto infantil, seja no culto doméstico do seu lar, seja no momento de oração quando o seu filho caiu ali, sua filhinha caiu da bicicleta, e você colocou no carro, você está levando para o médico, você não teve tempo, mas na hora que você colocar seu filhinho lá, sua filhinha levanta a sua voz e clama, para que seu filho, para que sua filha saiba em quem você deposita a sua fé, que você vai levar para o médico, mas vai levar para o médico por quê? Porque você precisa cuidar do bem-estar e o Senhor deixou o médico, mas que você crê que o Senhor já deu a vitória, já providenciou o médico. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus por isto. O mundo, ele proporciona experiências vibrantes. As experiências que o mundo proporciona são tão vibrantes para as crianças que a psicologia se levanta a uma só voz para defender a infância, para defender o direito de ser criança, para defender a não sensualização precoce da criança. Não é verdade? Somos nós? É a igreja que está se levantando? Não é a igreja. São os especialistas da saúde mental que estão comprovando isto. Mas, e a igreja? Quantas experiências nós temos permitido às nossas crianças, nesse momento de oração, realmente de entrega? Quantas vezes as crianças têm orado na igreja? Quantos cultos são feitos no templo maior? Posso chamar assim? Eu vejo o pequeno e o grande. Tudo bem, templo maior significa lá onde é o culto dos adultos? Quantas vezes esse templo tem sido ocupado para que a mensagem daquele dia, daquela noite, alcance as crianças? Eu vejo as crianças realmente ali, na hora do culto, porque nada diz respeito a eles. Mas será que pelo menos uma vez a cada 2 meses a igreja não poderia ceder isto? E de ter um culto, as crianças se sentirão valorizadas. Elas estarão ocupando os primeiros lugares à mesa. E olha, nada mais justo, porque o Senhor Jesus disse que quem quiser entrar no reino de Deus, como uma criança, recebê-lo como uma criança. Então ela já tem os primeiros lugares na mesa do Senhor, não tem? Então, por que não ter também os primeiros lugares na igreja? Por que não proporcionarmos experiências das nossas crianças? E ainda tem mais. Quando nós vemos crianças orando, ou pessoas de fora vêm orando, elas já acham que a igreja está fazendo uma lavagem cerebral na criança. Outro dia eu recebi um comentário.
eu contava, veja se é isso mesmo, eu contava a história de um garotinho, uma criança, que perguntou para mim e para o meu marido: vocês que acreditam no Jesus, não acham que deveria ir lá primeiro saber se ele existe mesmo, se ele está vivo? E aí os comentários surgem, né? E todo tipo de comentário, o vídeo continua e a gente fala do testemunho do Senhor Jesus para ele. E um dos comentários foi assim: se ele caminhar sozinho, sem nenhuma igreja fazendo lavagem cerebral nele, ele vai descobrir se é ou se não é verdade. Mas o que o Senhor nos disse antes de subir ao céu? Antes do Senhor subir ao céu, Ele nos deu uma ordem. Qual foi? Vamos falar? Ide. E aí vai batizando, não é mesmo? Fazendo discípulo de quem está pertinho de você? Fazendo discípulo do seu filhinho? Fazendo discípulo de todas as nações. E aí, gente, estão todas as crianças também. A igreja do Senhor Jesus não pode se acomodar. Ela precisa antes olhar há matinês inteiras no carnaval para as crianças. Tá? Há blocos para crianças. Mas o que nós temos feito, de fato, para as nossas crianças dentro das nossas igrejas? E os adultos as acompanham. E as músicas são chamadas de músicas infantis. Não sabemos até onde vai essa categoria de música infantil dentro de determinadas festas. Mas a igreja precisa também permitir que as crianças se expressem dentro da igreja. A criança precisa deixar de ser um incômodo na igreja. A criança precisa deixar de estar no culto infantil, porque os seus pais precisam ouvir a palavra. Os pais precisam se alimentar. A criança precisa se alimentar, ou não? Precisa se alimentar. Então nós precisamos dar a essas crianças condições, propiciar meios para que elas possam realmente ter uma experiência com o Senhor. Como expressar qualquer coisa sem experimentar? A nossa expressão, ela passa pela nossa experimentação. Eu devia ter trazido um limão para vocês, que nós iríamos ver caras e bocas aqui, e mãos também, né? Tudo, porque a gente experimenta. Agora, se fosse uma mousse de chocolate, as expressões seriam outras. Nossas expressões, não apenas faciais, mas nossas expressões, nossos sentimentos passam pelo nosso corpo, enquanto adultos. Quando você fica com raiva, alguém aqui já tremeu de raiva? Já? Quem já tremeu de raiva aqui? Ô Glória, são todos humanos. Não já. E quem já chorou de tanta alegria? E tem aqueles que choram de nervoso. Quem que chora de nervoso? Os nossos sentimentos, eles passam pelo nosso corpo. Que se dirá o sentimento da criança que não consegue elaborar uma explicação para aquilo que está sentindo? Gente, quando as crianças são visitadas pelo Espírito Santo de Deus, é uma coisa muito maravilhosa. É uma coisa assim que contagia a nós mesmos, tá? Então nós precisamos permitir que as crianças tenham experimentos, que elas experimentem o mover do Espírito Santo, para que elas possam expressar o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Amém? Amém. Amém. E para uma experiência com o Espírito Santo de Deus, é preciso desenvolver um discipulado infantil intencional. Todos conseguem enxergar aqui? Então vamos ler todos juntos? Para uma experiência com o Espírito Santo de Deus, é preciso desenvolver o discipulado infantil intencional. O que é um discipulado infantil intencional? Eu até poderia tirar a palavra infantil, porque eu acho que o discipulado deveria ser intencional. Mas no caso, nós vamos usar o infantil. O que é? Como é que é fazer um discipulado infantil intencional?
Nada que você disser é errado. Em tudo que você fizer, ter a intenção de alcançar o coração. De alcançar o coração daquela criança. Quando eu fiz essa Bíblia, colei esse monte de meias pérolas aqui, a minha intenção era fisgar a atenção do meu aluno para a história. Porque depois que a gente passa pelo momento de oração, momento de louvor, eles estão a 1000 por hora. E aí era a hora do ensino da palavra. Eu queria que de alguma forma eles pensassem assim, ai, vai ser agora, o que será que vai sair lá de dentro? Até vocês imaginaram, né? O que será que vai sair lá de dentro, não é mesmo? Eu nunca abro latinhas que colegas de trabalho me dão, porque sempre me dão um susto, tá? Porque eu fico preocupada com o que vai sair lá de dentro. Mas daqui de dentro, nós temos a certeza que sempre sairá... Oi? Tesouros. E não são tesouros terrenos, são tesouros eternos, que nem a traça e nem a ferrugem consomem, não é mesmo? Então nós vamos pensar hoje, o que eu preciso para fazer um discipulado infantil intencional? O Senhor deixou claro na sua palavra que Ele deseja operar na vida do seu aluno. Mas tem uma coisa. Para você desenvolver um discipulado intencional na vida da sua criança, primeiro o Senhor precisa trabalhar na sua vida. Você precisa passar por experiências. Você precisa experimentar o poder de Deus. Você precisa, nem que o Senhor tenha que fazer uma mula falar, uma pedra. Mas nós precisamos disto, amados. Se não passar, assim como as nossas emoções passam pelo nosso corpo, se o conhecimento que nós recebemos do Senhor também não passar da nossa mente aos pés e voltar de novo, para que possa então transbordar nos nossos lábios, porque a boca fala daquilo. Oh, glória, isso aqui saiu bonito, hein? Faz um coral. Verdade. Para o coração ficar cheio, gente, é preciso que realmente entre na nossa mente, que passe por todo o nosso corpo, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não significa que nós seremos pessoas santas, mas nós somos santos sim. Não aquele santo lá que não faz nada errado, mas nós somos pessoas santas porque nós fomos um dia separados, fomos tirados das trevas e fomos separados para Deus, e Deus é santo. Se Ele nos separou, Ele está a nos santificar todos os dias de nossas vidas, não é mesmo? Fala assim para o seu amigo, o seu irmão está do lado, sua irmã, você é santa. Lá no trabalho ele fala assim, nossa, meu patrão só não me chamou de santa, mas aqui você é chamada de santa, amém? Oh, glória! E vamos então experimentar um pouquinho desse mover sobrenatural de Deus em nossas vidas. E para nós experimentarmos, nós primeiro precisamos aprender a crer. Crer também. É lá uma das colunas da igreja portuguesa. A gente precisa voltar às raízes. Sabe? Lembra daquele louvor muito antigo que diz, eu quero voltar ao primeiro amor? Ah, então, nós precisamos constantemente, gente, voltar ao primeiro amor, sentir as primeiras emoções, sentir o coração bater disparado, deixar as lágrimas rolarem no rosto. Onde todo versículo chamava a nossa atenção. Todo versículo, nossa, era tudo que você precisava ouvir. Vocês já ouviram aquela piada? Desculpa aí, mas ela é legal. Vou contar porque ela é muito legal, a piada. Diz que um novo convertido, ele estava lendo a Bíblia, aí ele chegou lá num ponto da Bíblia e ele começou a gritar. Aí a igreja dele era avivada, tinha um outro tradicional que trabalhava com ele. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. E aí o outro chegou lá e falou, o que está acontecendo? Rapaz, eu já falei, para com essas coisas, as pessoas vão pensar que você é fanático, que horário de almoço, faz isso não, está assustando as pessoas. Não, mas olha que coisa maravilhosa que eu descobri aqui, irmão. Não, fala baixinho. Não, irmão, olha que coisa maravilhosa que eu descobri aqui na Bíblia. Eu estava lendo aqui a Bíblia, nem saí de Gênesis ainda. E, olha, irmão, o que você descobriu aí, rapaz? Está escrito que o povo de Deus passou com seus pés a seco
pelo Mar Vermelho. Aleluia, que coisa maravilhosa! Mas você não entende, não é assim literal não. Olha, tem um trechinho do Mar Vermelho e que lá é bem assim rasinho, um ribeirão, como fosse um riachinho, é um trechinho, e aí as pessoas passaram naquele trecho, por isso a expressão pesa seco. Tá bom, o irmão é mais crente que eu, então tá bom, eu vou continuar lendo minha Bíblia. E voltou, continuou lendo a Bíblia, meio que abisbaixo. Aleluia, Jesus, oh glória, glória. Rapaz, eu já não te falei, rapaz. Não, mas olha, é que naquele mesmo trechinho rasinho que o povo de Deus passou com os pés, quase eu entendi o que você me falou, eu entendi. Eu continuei a lendo e Deus afogou todo o exército de Faraó. Palmas para Jesus. Não é isso? Era essa a expressão que você queria nos transmitir. Todo o versículo fala ao nosso coração. Todo. O choro do irmão fala ao nosso coração. Gente, de todas as maneiras, você tem sempre uma palavra de amor. Você tem, que é isso que é o apaixonado. Olha, se eu fosse cantar todos os louvores que me minha mente agora, ele só ia cantar. Mas é isso que é estar apaixonado por Jesus. Quem aqui já foi apaixonado? Ainda é? Ainda é? Quem ainda é apaixonado por Jesus? Sim. Vamos falar agora só palavras de glorificação para esse Senhor Jesus que é apaixonado. Só uma palavra, cada um vai levantar uma. Quem desejar, levanta uma palavra de glorificação. Maravilhoso. Santo. Oi? Grande, 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 não é mesmo? Grande, grande. Poderoso. Verdade, amada, fôlego da vida, é isso mesmo. Soberano, não há nenhum outro acima dele. Amém? Amém. Glória a Jesus, glória ao nosso Deus, não é mesmo? E é esse Deus que você crê. Você está apaixonada por ele. E agora você precisa falar desse Deus para a sua criança, de maneira que a sua criança também vai se apaixonar por ele. E aí, de repente, no meio daquela nossa conversa, aquele garotinho disse assim, meu marido explicando, né, que o mal se levanta, mas que o Senhor tem todo o poder. Mas olha, quando eu vou ficar muito forte, eu vou ficar bem forte, eu vou ficar assim como flash. E aí, eu vou lutar com Jesus, eu vou ajudar Jesus a lutar contra o mal. Não, amor, não precisa não. O Senhor Jesus aqui nos ajuda a lutar contra o mal. Eu não preciso? Não precisa, não precisa. E é isso mesmo. É o Senhor Jesus que é o nosso ajudador. Ajudador. Jó, quando estava em toda aquela situação, qual foi a palavra de Jó? Quem lembra? Eu sei. Então vamos lá. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vocês conseguem fazer referência disso lá na Bíblia? Eu não consigo, gente, é um vício. Vocês conseguem fazer referência disso lá no Novo Testamento? Vamos comemorar agora. O nosso Redentor levantou-se sobre a terra? Levantou-se agora, não mais com uma vida na carne, mas vida eterna. E recebeu da mão do Pai esta vitória. E o Senhor o colocou à sua direita. Por quê? Porque ele venceu as trevas. E esse é o lugar que o Senhor Jesus nos coloca. E é por isso que nós precisamos aprender a crer no grande amor de Deus. E só a partir do momento em que nós verdadeiramente, com a nossa mente, com o nosso coração, crermos no grande amor de Deus, é que nós poderemos ensinar do grande amor de Deus. Porque se nós soubéssemos quem haveria de ser salvo, era muito fácil, ninguém ia gastar latim. Iríamos diretamente naquela pessoa, não é mesmo? Alguém que já se apaixonou, chegou e disse assim, eu gosto tanto de você. Então, eu fui mal, não é você, sou eu. Essa frase é horrível, né, gente? Não é você, sou eu. Mas do Senhor Jesus a gente não escuta isso. Quando a gente chega para o Senhor Jesus, o que nos diz lá no Evangelho de João?
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Glória a Jesus por isso, amados, porque o Senhor não nos descarta. Este é o amor profundo, alto. Este é o amor valoroso. Este amor que veio da eternidade. O grande ódio do adversário das nossas vidas é saber que o homem caiu, mas ele não pôde levar o homem com ele. Por quê? Porque Deus amou o homem. Ele não pôde. Ele fez o homem cair. Mas o homem que ama a Deus, este vai para a eternidade e recebe o perdão de Deus. Então nós precisamos ensinar a nossa criança a compreender este amor que é tão grande, mas que nos alcançou. E sabe qual é a criança que precisa aprender a crer no amor de Deus? É aquela criança que você está pensando exatamente agora na sua mente. É aquela criancinha que não te dá 1 minuto de paz na sua aula. É aquele lá que o amor de Deus precisa alcançar. Alguma semelhança aqui com as histórias de vida? Então você vai agora abaixar sua cabeça e você vai fazer uma oração silenciosa, intercedendo a Deus por esta criança. Todos nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Senhor nosso Deus, ouve, ó Pai, as orações que os teus servos fazem aqui neste lugar, ó Pai. Os teus servos se prostraram, ó Deus, diante de ti, com os seus corações no pó, ó Deus, para dizer: Senhor, ajuda-me a falar do seu grande amor para aquela criança. Senhor, tu conheces, ó Pai, o coração de cada um dos teus servos. O Senhor já visitou neste momento, ó Deus, aquelas crianças. Mas, Senhor, que o teu grande amor possa tocar em suas vidas, ó Deus, e os teus servos possam ter uma experiência sobrenatural do toque do Espírito Santo, do teu Santo Espírito sobre a vida dessa criança. Em nome de Jesus que nós oramos, porque cremos em Ti. Amém, Senhor. Amém. Mas e falando em aprender? Porque nós não estamos falando de alunos? Nós não estamos falando de aula? Quando vocês vão ao culto, vocês também aprendem? Quando vocês sentem para assistir uma série, vocês também aprendem, umas coisas não muito legais, mas também aprendem, não é mesmo? Quando vão para o Facebook, pensa que frases de filósofos são versículos da Bíblia? Alguém já passou por isso? Tem umas frases de teóricos que a gente pensa que é versículo da Bíblia. Então nós precisamos agora ensinar o nosso aluno a aprender a conhecer. Esta é uma das maneiras. Se o nosso aluno ama, olha, se o nosso aluno aprendeu a crer no amor de Deus, esta já é uma das maneiras que você vai usar para cativar a atenção do seu aluno. Já passaram por aquela experiência do aluninho que está lá, subindo pelas carteiras, mexendo com o desenho de todo mundo, e você chega e você conversa com ele assim bem baixinho: querido, eu sei o que você está sentindo, mas olha, Deus também sabe, e Ele te ama tanto, tanto, que Ele mandou Jesus, você sabe disso? Você acredita nisso? E Ele vai diminuindo. Alguém já passou por isso? Eu fui ele no colo e ficou ele dando aula. Eu no meu colo, até se acalmar. Não, porque o amor de Deus já tem alcançado aquela criança. Então agora você já conseguiu cativar a atenção. Aquela criança para, não é por causa dos teus lindos olhos, não. Ela para, porque quando você fala do amor de Deus para ela, ela se lembra. Eu tive uma aluna muitos anos atrás, hoje ela tem 23 anos, da idade da minha filha, e num cultinho, desculpa aí pelo cultinho, irmã, ela odeia que a gente fala cultinho, num culto que a gente fazia na escola, nós tínhamos uma escola, e ali toda segunda-feira nós fazíamos um culto. Aquela criança começou a chorar, e eu pensei: tá passando mal, né? Olha, dá para dar pra beber água, né? E eu estava lá na frente contando história, e ele não quis sair de jeito nenhum, ele não quis água, ele não quis ninguém, então o jeito era deixar chorar. Eu tinha que terminar o culto. Terminou o culto, ele ficou ali ainda,
Só no suspiro. E aí, quando eu cheguei perto dele, falei, querido, o que foi que aconteceu? Brudinha, Jesus morreu por mim, Brudinha. Jesus morreu por meus pecados, porque eu sou muito desobediente. E eu desobedeci a minha mamãe, Brudinha. E baixo. Mas Jesus morreu para que agora você pudesse pedir perdão. Vamos pedir perdão agora? Vamos confessar os pecados? Gente, olha, eu tive contato com eles até a adolescência, e assim ele já era instrumentista na igreja deles. Que coisa maravilhosa, mas eu tive o prazer de ver aquela criança entregando a sua vida a Jesus. Foi maravilhoso, irmãos. Aquela criança chorou ali, poderia ser em qualquer outra escola, porque ele estava pronto para receber aquela palavra, pronto, tá? Então, nós não podemos perder de vista que se nós ensinarmos o nosso aluno a aprender a crer no grande amor de Deus, essa criança será uma criança mais tranquila. O tempo todo? Não. Ixi, o tempo todo não. Gente, olha, quando for a hora que aqui está todo mundo muito concentrado, hein? Muito concentrado aqui. Parabéns. Se eu tivesse uma reunião, olha, de formação de professores lá na minha rede, quem estava ali atrás, quem está lá atrás, não estaria ouvindo nada. Que o povo fala o tempo todo, levanta o tempo todo, bebe água o tempo todo, vai no banheiro o tempo todo. Todos seres adultos profissionais. Então, ganhando para estar na reunião. Está indo por cima. E a nossa criança, nós queremos que fique ali assim, sentadinha. Não vai ficar. Não é da criança. A criança, ela tem muita energia passando também por todo o seu corpo. Ela está olhando aqui, tudo está chamando a atenção dela. Quem está aprendendo a ler já está... E aí pronto, aí o outro já vai ler também. Mas ele não faz isso por mal. Mas quando você vira com aquela palavra dura, aí pronto. O que você fez? Você confrontou. Dá a volta. Contorna o cabo da boa esperança que você vai conseguir. Mas se você bater de frente, ele está na frente da galerinha dele. Imagina. Está no grupo. O grupo social é tudo nesse momento. Você é adulto, não. Você já é uma pessoa completamente autônoma. Eles não. Eles querem saber o que o outro pensa. Eu quero saber o que ela pensa de mim. Você gostou da minha blusa? É isto. Eu fiquei muito brava quando falaram que eu fiquei mal com essa blusa num vídeo que eu fiz, porque a cor me deixou fantasma. Ah, mas vou fazer o quê? Eu não posso pôr bege também, que aí eu vou desaparecer, então eu vou de preto mesmo. Tá? Então, mas por quê? Nós sentimos isto. Vocês não sentem? E a criança? Confronta. Quando a gente bate de frente, em vez de você conseguir a acomodação da criança, a disciplina, a atenção dela, você consegue exatamente o contrário. Então, ganhe a sua criança pelo amor de Deus, tá? Então, ensine-o a crer nesse amor. Aprender a conhecer os mistérios do projeto de Deus para o homem. O que diz Jeremias 33? Clama. Ah, tá muito fraquinho. É isso mesmo. Vamos falar todo mundo junto. Agora eu faço as crianças. 1, 2, 3. Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que não sabe. Olha o sobrenatural aí, coisas grandes e ocultas. Quem não quer saber o que está oculto? Falou que uma coisa está oculta, a gente já quer saber. Sim, quando eu tinha 12 anos eu fui ler o Apocalipse, olha que ideia. Aí não tinha lá o que os 7 trovões falaram. Ah, chorei a semana inteira até chegar o dia do culto. Pastor, e se eu estiver fazendo alguma coisa que os 7 trovões falaram e não revelou ali, eu não sei, eu vou para o inferno. Falou que é oculto, a gente quer saber. Aí ele olhou para mim com muita ternura. Sabe, ele não brigou comigo, nada. Ele disse assim, tudo que você precisa saber para ir para o céu, o Senhor revelou na Bíblia. Amém, irmão? Amém. Crê nisso? Você crê?
Olha, vocês conseguem ver o projeto de Deus aqui nesta imagem? Conseguem ver o projeto de salvação de Deus? Que o projeto de Deus é esse, né? As mansões já estão prontas, ele não está fazendo projeto de mansão, não. Elas já estão prontas desde a eternidade, porque ele é Deus desde sempre, certo? Olha aqui, o cordeiro, lá no Velho Testamento, que era sacrificado, o cordeiro lá de Isaac, o cordeiro de Caim e Abel. O cordeiro de Caim e Abel. Olha aqui, está aqui. E olha o nascimento, o cumprimento da profecia. E tu, Belém Efrata, posto aqui pequeno entre os melhores, de ti sairá, na verdade, a cruz de Cristo. A morte que nos dá a vida, fazendo a ponte com a eternidade. É o projeto de Deus. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a conhecer o projeto de Deus. Eu amo, irmãos, esta Bíblia aqui. Eu não sei quantos conhecem. Quantos conhecem essa Bíblia de recursos? É maravilhosa. Ela não custa barata. Não custa barato. Mas ela é maravilhosa. E uma das coisas que eu mais gosto nessa Bíblia não é o fato dela trazer a lição mastigadinha para mim, não. O que eu mais gosto nessa Bíblia é que ela até que não deixa passar, de fato, são muitos anos, né? É muito tempo, o Senhor operando de uma maneira tão especial. Mas aqui está todo o projeto de salvação. O projeto de salvação de Deus para o homem está desde o Velho Testamento aqui. Jesus aparece em todo o tempo no Velho Testamento. Em todo o tempo. Glória a Jesus? Amém, irmãos. Então, nós precisamos ensinar a nossa criança. Ele precisa aprender a conhecer. E o que significa aprender a conhecer? É assim, se eu aprendo como estudar a Bíblia, eu começo a estudar a Bíblia sozinho. Então, o que nós precisamos é ensinar a nossa criança como buscar Deus, como conhecer a Deus. E aí, mais uma vez, a sua experiência que vai contar também. Porque quando a sua criança começar a descobrir as verdades ocultas na palavra de Deus, quando o Espírito Santo começar a testificar ao seu coração, ela vai ter as suas próprias experiências. Sabe aquilo? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Amém? Amém. Então, que nós possamos ensinar a nossa criança a conhecer esses mistérios por si, despertando nele esse interesse. Uma das maneiras, porque de você cativar a atenção da sua criança, é fazer despertar nela o interesse pela investigação. Tem um livro muito legal, que acho que está lá no cantinho da leitura, que tem até uma foto do meu sobrinho no celular, porque ele acompanha uma lupa, e ele está aqui assim. E ele diz que é o detetive de Jesus, procurando as coisas na Bíblia. Mas é isso que a gente precisa fazer. Incentivar a nossa criança, desde pequenina, a encontrar, os segredos do Senhor Jesus. Procurar como quem procura ouro. Lembra da dracma perdida? Quem lembra dessa história? Ela procurou até encontrar, não é mesmo? E você, tem encontrado a sua dracma? Você já encontrou sua grande experiência? A ponto de você agora poder dizer ao seu aluno que quanto mais ele aprende a palavra, aquela criança que nunca leva a Bíblia para a igreja, aquela criança que nunca lê a Bíblia, toda vez que você pergunta, não leu a Bíblia em casa, você deu o versículo para decorar, não decorou o versículo também em casa. Todo mundo faz isso, né? Uma hora dá um versículo ou outro para decorar. E tem que fazer mesmo, decoração. Eu não posso bater. De coração. É isto. Nós precisamos decorar mesmo, guardar com o nosso coração. Esconder a palavra em nosso coração é bíblico isto, tá? Decorar a palavra de Deus é bíblico. Precisa fazer isso, porque quando a gente tem de cor, ela vem, às vezes não vem a referência. Eu sei que é lá em Efésios, não lembro o versículo agora, mas quando eu estou passando por um apuro, que eu sinto que a mão do adversário está me oprimindo, gente, eu sei, olha que eu estou assentada em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, acima de toda potestade, de todo principado, de toda hoste maligna. Isso não vale para as nossas vidas? Isso te fortifica? Isso te sinaliza a esperança do dia que começou mal terminar abençoado? Sim ou não? Sim. Amém. Então, é isso que a nossa criança precisa. E se a criança aprender a conhecer a Deus, então ela vai ter interesse.
a aula da escola bíblica, o culto infantil, começa a ter um novo sentido para ela. Porque ela vai entender que não é apenas a palavra que ela está lendo ali. A gente pode conhecer uma história de trás para frente. Mas, se nós não alcançarmos a revelação daquela história, se nós não alcançarmos a verdade bíblica daquela história, então, aquilo não ficou guardado no nosso coração. E esse conhecer a Deus implica em, cada vez que você ensinar a criança, ressalte a grande verdade bíblica. Gente, a grande verdade bíblica é o tesouro que o Senhor tem guardado, que só é revelado para aqueles de coração humilde. Que é aquele que chega, Senhor, sou nada sem ti. Pode ter doutorado, pós-doutorado, não sei o que mais. Mas, Senhor, quando é o Senhor, eu sou nada. Sem o Senhor, eu não consigo fazer aquele meu trabalho que eu estudei tanto para fazer. É só letra, não tem alma. Eu posso ser assim uma grande pedagoga, eu posso fazer uma outra licenciatura em educação especial, eu posso conhecer todas as síndromes. Mas, se eu não tiver Deus, e eu passei por essa experiência dentro da escola, uma professora, Jardim 2, hein, só 5 anos, 5 aninhos, chegou para mim, Dinha, o que é que você faz para conseguir manter essa calma quando você já fez tudo com a criança e você não sabe mais o que fazer? Olha, você quer que eu te fale como coordenadora? Como coordenadora, eu vou te dizer, volta de novo para os seus estudos, faça uma análise do caso, começa a pontuar, faz isso, aquilo. Ou você quer que eu te diga como pessoa? Não, eu já fiz tudo que eu podia fazer como pedagoga. Então, olha, dobra os joelhos, clama ao Senhor. Você não diz que crê nele? Clama a Ele, pede a Ele uma experiência em relação a essa criança. Diga a Ele que agora você quer abençoar a vida dele, que você não quer mais ser abençoado por Ele, que você quer primeiro abençoar. E aí então vai acontecer o contrário, porque quando nós somos abençoadores, nós somos também abençoados, não é verdade? Amém. Então precisamos ensinar a criança a conhecer esse projeto maravilhoso e aprender também, é que nossa criança precisa aprender a fazer do jeito de Deus. O adulto diria assim, aprender a fazer segundo a vontade de Deus. Mas é isso, é o jeito de Deus. Qual é o jeito de Deus? Qual é o jeito de Deus de fazer? Vocês conseguem fazer uma leitura das imagens? E pensar nesse jeito que Deus usa para fazer? Nesse fazer é sempre a minha guerra contra as trevas, a minha luta. O que diz a palavra? Com quem é a minha luta? Nem contra... Nem isso, saiu aqui ali um pedaço, nem contra a carne, nem contra o sangue, principados e potestades nas regiões celestiais. Então, a nossa criança precisa entender isso, que não é que o coleguinha dela, ou a professora, ou o professor, ele está endemoniado, não. É porque o adversário quer usar, às vezes, a outra pessoa para nos enfraquecer, para nos fazer duvidar de Deus. E aí é nesse momento que entra as armas espirituais, gente. Vamos olhar as imagens? O que está acontecendo aqui? Louvando. Eu tenho sustentação bíblica para dizer que o louvor é uma arma espiritual, é um meio de graça? Pode falar, mesmo sem lembrar a referência. Qual é a sustentação bíblica que eu tenho? Lembra que a Bíblia, é a única que é a palavra de Deus. Oi? Josafá, que mais? Miriam, Davi. Lembra do espírito de Saul que se acalmava, não é mesmo? E, gente, a palavra nos diz ainda que Deus habita no meio dos louvores. Por que o espírito maligno saía de Saul? Na hora que Davi louvava de fato, né? Que Saul não tinha condição de louvar, mas Davi louvava. Então, quando Davi louvava, Deus estava ali e o outro não podia estar. O Senhor é zeloso. Deus zeloso. Amém? Agora outro aqui, Bíblia. Ele está lendo a Bíblia. Não está escrito, mas é isso. Eu tenho sustentação bíblica para dizer que ler a Bíblia me ajuda a vencer as minhas dificuldades. Uma referência.
Já começa a minha dificuldade mais íntima, não é nem minha dificuldade com o outro, hein? Mas aí depois vai se desdobrando, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, então ele é réu. Poderosa a palavra, né? Chega a nos assustar no teor de todas as coisas. Gente, e aí nós passamos por... Vou acabar. E aí, deixa eles descerem a escada. E aí nós passamos por situações... Eu já vi isso acontecer. Vai sair muito tempo já, né? Olha meus cabelos branquinhos. Da pessoa chegar na igreja e ela não sentar num determinado lugar, porque tem um irmão sentado ali e não se dá com aquele irmão. Eu só posso dizer... Como chama aquele pastor? Do Miseriqueima? Esqueci. Mas eu tenho que usar a palavra dele. Miseriqueima, Jesus! E queima mesmo, Senhor! E como é que vai estar na glória? Eu usei isso outro dia com uma criança. Mas você não quer que ele fique no seu grupo? Mas espera. Você não vai para o céu? Vou. Então, eu tenho que te contar uma coisa. Ele também vai para o céu. E aí um dos dois vai ter que desistir. Como ele quer ficar perto de você que vai ter que desistir do céu. E aí? Enrolei o meio de campo com ele. Tá bom. Não desistiu do céu. Amém? Palmas para Jesus. A paz, amados. Agora nós temos o nosso café, nós temos até às 11. Então, assim, procurar realmente comer para a gente voltar para nós continuarmos as nossas atividades. Amém? Vamos tomar o nosso café, então? Das imagens desse slide, está bem? E depois nós vamos passar para uma outra parte e retornamos no final para fecharmos novamente com a palavra, tá bom? Aqui, então, nós vimos que a Bíblia tem toda a fundamentação, não é mesmo? Está usando a Bíblia como meio para nos aproximarmos de Deus, para fazer de acordo com a vontade de Deus, porque onde eu vou encontrar a vontade de Deus? Onde eu vou encontrar o jeito de Deus fazer? Onde eu aprendo como eu tenho que tratar as pessoas? Hoje, a minha rede tinha um projeto chamado, até hoje nós temos, mas não mais com o mesmo encaminhamento, Convivência Ética na Educação Infantil, dentro da Escola de Educação Infantil. E aí você pensa assim, só é preciso falar sobre isso dentro da escola, porque tirou Deus dentro da escola. Porque se a gente continuasse falando de Deus dentro das escolas, e aí eu sinto muito, até com mãe, então, mãe, acabou a nossa reunião, posso orar por você? Você gostaria de receber uma oração? Não, obrigada. Você gostaria, mãe? E, gente, nunca aconteceu de eu perguntar para uma mãe se ela gostaria de receber uma oração e aquela mãe não sair dali tocada. Que as pessoas estão carentes de Deus. E é lá na palavra de Deus que a gente aprende que a gente precisa orar para amar as pessoas, que a gente precisa levar todas as nossas petições e súplicas diante de Deus com ações de graças, não é mesmo? Este outro aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver bem. É um celular, brinquedo, docinhos, videogame, computador. Deixa eu sair de perto que está dando eco. O que aquilo ali representa? Aquilo ali está representando o jejum. A criança não faz jejum. Só a partir de tal idade, hipoglicemia, que não sei o quê. Não, mas nós precisamos ensinar a criança que o jejum não é barganha. Eu não vou barganhar com Deus quando eu faço o jejum. Não é assim, Senhor, eu vou ficar sem comer hoje, então me dá uma bicicleta? Não dá. Eu já tenho que te dizer agora, não dá certo, viu? Não dá certo. Aleluia! Olha lá, para Jesus! Mas nós precisamos ensinar a nossa criança que o jejum é uma maneira da gente se consagrar. É uma consagração. O jejum não é barganha, é consagração. Quando eu jejuo, eu posso escolher alguma coisa. Então, nós podemos... A criança não ama doces? Não ama o videogame?
o celular, ficar assistindo os desenhos no celular, porque, trabalhei 40 dias, um livro chamado 40 Dias de Jejum e Oração, do pastor Edson Queiroz, da Igreja Batista de Santo André. E aí, como a igreja estava trabalhando todos os momentos desse livro, aí eu montei um diário de oração com as minhas crianças em cima do livro. Então, tudo que havia dos adultos, eu trazia para a linguagem das crianças. Tudo que havia para os adultos, toda a lição, cada domingo. E havia também o jejum. E como que a gente negociava com eles essa questão? Como é que a gente explicava isso para eles? Que era quando ele deixava de fazer alguma coisa, e quando ele deixasse de chupar a balinha dele, naquela semana você não vai chupar a balinha, o que você mais gosta? E isso que passou foi a minha sobrinha, a filha da Sandra. E do Eric. Não é só da Sandra não, do Eric também. E ela tirou a bala. O chiclete. Ela tirou o chiclete. E ela, assim, louca por chiclete, pequenininha. Mas ela disse que naquela semana ela não ia mascar chiclete para dizer para Deus, para dizer para Jesus que ela amava mais a ele do que o chiclete. Olha, não é isso, gente. Ela traduziu o que eu estava tentando explicar para adultos. Aprendemos com crianças. Porque eu estou dizendo para Jesus que eu amo mais a ele do que o chiclete. É isso que é o jejum. Então nós podemos sim ensinar a nossa criança a jejuar a partir deste princípio, e é o princípio do jejum, ok? Porque nós podemos até desfalecer, virar faquir. Nem existe mais isso hoje, né? Porque existe muito não, mas eu sou antiga. E não está no nosso coração, está ali para nós batermos no peito, está ali para a gente se vangloriar. Não era isso que o Senhor falava dos fariseus? Que Jesus... Que aquela criança, no dia em que minha sobrinha falou isso para mim, por mais que eu tentasse explicar, eu não tinha achado palavras tão singelas. Eu aprendi naquele dia essa frase, agora eu sempre ensino isso para as pessoas. Deixar jejuar, deixar se abster de alguma coisa, seja de alimento ou seja de uma atividade. Por exemplo, o meu marido pode fazer jejum de televisão. Eu não. Porque eu não assisto televisão. A coisa mais rara é eu assistir, parar para assistir. Então não tem validade para mim? Não. Eu resolvo ir para o telefone com alguém no lugar do filme, eu resolvo fazer uma comida no lugar do filme, eu resolvo dormir no lugar do filme. Então não tem, eu já troco o filme por qualquer coisa. Então não tem validade. Então tem que ser alguma coisa que realmente é importante para nós. É isso que a gente precisa ensinar às crianças. E isso, na verdade, são meios da gente alcançar graça diante de Deus. Porque quando eu me dedico à leitura, eu estou me dedicando ao conhecimento de Deus. Quando eu me dedico à oração, eu estou me dedicando também a ter uma intimidade maior com Deus. E isso vai nos fortalecendo. Isso vai nos aproximando de Deus. Tá? Então, esse é o final do nosso slide. E eu vou deixar aqui só para um gostinho de vocês. Eu vou pular esse aqui e vou... Não, é esse mesmo. Aprender a conviver. Então, vou voltar só um pouquinho no aprender a fazer. No aprender a fazer, nós temos alguns cantinhos. Dentro da metodologia que nós trabalhamos, desculpa aí, nós temos alguns cantinhos. Aqui, olha, nós usamos o aprender a crer como um momento de abertura. Quando a gente vai louvar, a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia. A gente vai, seja através de uma contação de história. Aqui a igreja faz um trabalho muito legal à noite, né? Eu amei, eu assisti uma noite, eu amei, que é a dramatização, né? A Bíblia através do teatro, uma coisa assim é o tema. Nem todos os lugares têm essa possibilidade, né? Eu nunca passei por essa oportunidade dentro de uma igreja na qual eu frequentei. Então eu sempre me dediquei à contação de história, por isso vocês vão vendo coisas e coisas. E fora que a gente já largou pelas igrejas afora, sabe? A gente sai, deixa, doa. Mas eu sempre me dediquei a isso, a contação de história. Mas esse é o momento em que eu estou aprendendo a crer. A palavra está se revelando. Aí eu tenho ali, dentro do aprender a fazer, eu preciso ensinar a minha criança a orar. Como orar? Eu preciso ensinar a minha criança a buscar a leitura da Bíblia. Isso é o discipulado. Sabe aquela atividade que você faz com a criança, que ele faz um registro, seja uma cruzadinha, todos usam aquele material, tem? Que vocês usam da escola bíblica? Não, a gente vai escrever. Ah, tá.
Então, assim, eles têm um material aqui que eu conheço, tem cruzadinhas, tem caça-palavras. Então, todas as atividades que vocês fazem, que é para fixação do ensino que você deu, você está ensinando a sua criança a conhecer. Porque você está fazendo com que ela examine. Indiretamente você está retomando com ela as personagens da história, como que aconteceu nesse momento que você está com a criança fazendo essa atividade, tá? Quando eu estou lá no cantinho de oração, a mesma coisa. Quando eu proponho um cantinho de leitura, como vocês poderão participar ali, o cantinho da leitura, eu estou ensinando a minha criança a conhecer. Por quê? Eu estou dando a ela agora, nesse momento, uma atividade lúdica, livre. Ela vai escolher o livro, mas ela vai ler uma literatura que eu já examinei e que eu sei vai ser proveitosa para ela, não está ferindo as verdades bíblicas. Mas mais do que isso, quando eu mando a minha criança também para o cantinho, eu estou dando a ele autonomia. Ao mesmo tempo em que ele tem autonomia para andar dentro da sala, eles não gostam de andar? Então a nossa proposta é já fazer com que eles andem. Eles nem precisam pedir para andar, eles vão andar dentro da sala. Mas também a proposta diz que eles precisam caminhar em grupo. Eu quero o outro que vinha ali aprender a conviver. Gente, se eu não aprender a conviver, como é que a palavra de Deus nos diz que nós temos que conviver uns com os outros? Com bom. Perfeito. Não dá para ir para outra ala só porque o irmão está ali, né? Senão alguém vai ter que desistir do céu. Então precisamos aprender a conviver em união. Então, dentro desse momento que eu permito que as crianças trabalhem em cantinho, olha só, eu estou reduzindo a hiperatividade deles. Eles vão ficar ruidosos, porque eles falam, por mais baixinho que fale, todo mundo está falando ao mesmo tempo. Eles vão aprender a falar um pouquinho mais baixo, tá? Há alguns recursos para você fazer isso, colocar uma musiquinha calma, tocando, ou simplesmente você vai lá comer, ele vai comer, você não olha agora, mais baixinho, você conversa com o seu grupo agora, não com aquele. E você vai trazendo essa rotina para a criança. Mas eu consigo reduzir a hiperatividade do meu grupo, sim. Porque eles chegam depois de uma semana, se encontram, se reencontram, e aí eles querem falar o tempo todo. Eu reúno grupos pequenos e eu proporciono a eles conversarem sobre aquele assunto, compartilharem, ao mesmo tempo em que eles estão estudando, tá? Então, esta é uma maneira em que eu prendo a atenção da minha criança. Por quê? Eu não estou fazendo uma coisa com todo mundo e que, de repente, acaba perdendo o interesse. Porque, veja, ela tem um ritmo, ela tem outro, ela tem outro, e eu tenho outro. E assim, eu senti na pele, porque eu era aquela criança lerdinha para fazer tudo, sabe? Tudo meu era muito demorado, a letra era muito desenhadinha, eu levava a lição para casa para fazer, para terminar. Então, tudo meu era muito demorado. Eu sempre era a última criança que terminava. E o que acontece quando fica um para trás? A gente não acaba segurando o grupo todo? Acaba segurando todo o grupo. Quando você trabalha com cantinhos, você trabalha com uma metodologia de cooperação, então você já está possibilitando a ele uma experiência de convivência dentro do amor de Deus, porque você vai ressaltar o tempo todo. Você permite à criança uma atividade menor, com tempo mais rápido e mais atividades. Então, eu sei que eu vou terminar aquele ali e vou para o outro, tá? Então, assim, é uma maneira muito gostosa da gente trabalhar. E você leva um tempinho, sim, para organizar o grupo, para organizar a equipe. Porém, é um tempo que depois você só tem que administrar e ficar com o grupo que haverá mais dificuldade. Bem, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos nos dividir em cantinhos. E os cantinhos que nós propomos para vocês hoje são o seguinte. Um grupo vai ficar aqui e nós vamos trabalhar o planejamento da aula. E nós vamos trabalhar um planejamento bem específico. Poderão escolher entre 2 assuntos. O bom pastor, não, ovelha perdida, né? Ovelha perdida? Sandra Regina? Oi, tô aqui. Ovelha perdida? É ovelha perdida? É. É ovelha perdida. Ovelha perdida. Não, já fui achada. Já fui achada. Que é a história na lata, por isso vocês trouxeram a lata. E quem trouxe a lata suja
Depois eu tenho que limpar a lata com muito cuidado. Eu peguei umas limpas e vou trocar. Conseguiu fazer uma troca? Ah, tá bem. Eu acho que sim. Porque nós vamos fazer com papel, então não dá para lavar depois. Mas você pode fazer de diversas maneiras, né, Sandra? Bem, você quer trazer uma... Traz a que está pronta para a gente mostrar, para eles ficarem com água na boca. É muito bem, gente. Eu amo história na lata. A gente vê muito na internet, não é verdade? E às vezes a gente não para fazer. Mas olha, é muito gratificante você preparar o material. Isso é o participar. Isso é o passar por você também. E quando você conta uma história que você preparou o material, essa história tem outro valor para você. E logo, se tem outro valor para você, tem outro valor para a criança também. Olha que coisa mais linda, gente. Essa está com papel e essa está com E vocês vão fazer, aqui está com o papel, o modelinho com o papel, tá? Que era mais prático, se fosse pintado, teríamos que pedir para vir já pintada de casa, tá? E dentro, não pode jogar fora a tampa, porque dentro vocês guardam as pecinhas, então é uma coisa super prática. E tem história na lata de todo tamanho. Eu estou com um baldão desse tamanho assim, olha, sabe aquele de papelão? Que eu estou guardando para fazer uma história na lata, tá difícil eu conseguir o tempo. Mas eu vou fazer. Acho que dá para eu entrar, gente. Então isso vocês vão fazer uma história, que é a história... Da ovelha perdida. Mas pode usar como pastor. Também, é porque eu vivo confundindo essas duas histórias. Desculpa aí, viu? Obrigada. E vão aprender a fazer... Olha, guarda o que eu estou falando. Depois você pega essa história, conta e me conta como que foi. Não, olha, nem que passe uma mensagem para Deise, sei lá, me dá um alôzinho de como que foi, gente. A experiência de você contar a história que você produziu. Porque passou por você, passou pela sua idealização, passou pelo o desejo que você queria alcançar, a tua intimidade com a história é outra intimidade. É como eu com essa Bíblia aqui. Eu tenho uma intimidade com ela porque era um sonho que eu queria ter. Eu desmontei uma pasta. Eu cortei toda uma pasta para fazer, mas valeu a pena. Tá lá os pedaços dela. Porque eu queria uma capa resistente que pudesse ir e vir. Então, para mim, isso aqui foi... Está muito alto aqui. Para mim, gente, isso aqui é um tesouro. Sabe? Foi assim, horas na madrugada, mas as horas mais gratificantes que eu tive na madrugada, tá? Porque valeu a pena. Quando eu abri essa Bíblia, não era só a criança que estava espantada. Eu estava. Sério, dentro de mim, enquanto eu cantava, a Bíblia é um tesouro descoberto, e tirava do tesouro, eu estava assim, meu Deus, como o Senhor é bom, eu consegui, era exatamente como eu queria. E é claro, quando você tem esse sentimento, você passa. É impossível você não passar esse sentimento, tá? Então, uma das maneiras de você reter a atenção da criança é fazer com que passe com uma experiência por você aquilo que você vai oferecer à sua criança. E vocês vão preparar também, lá, vão fazer o livro sem palavras. O livro sem pop-up. Eu amo livros pop-up e eu vi esse livro, só as páginas, só fotografias na internet. Quando eu vi, eu falei, eu tenho que aprender por esse livro. Eu comecei a preparar, gente, é difícil fazer isso aqui, mas eu fui até o fim. Então, o que eu fiz? Já que eu fui até o fim, marido, filma aí, porque eu vou colocar a aula na internet, que eu vou ensinar passo a passo. A aula está na internet, e se vocês quiserem rever depois, tá? Vocês podem rever, inclusive os moldes estão lá, mas vocês vão fazer aqui, olha, não apenas as cores, olha, o endereço, vai colocar, tá no YouTube, Academia do Saber Infantil, tá? Olha que coisa mais linda, aqui são as mansões celestiais, gente, que coisa linda, não basta ser amarelo, tem que saltar pelas páginas, não ganha vida? Vocês vão fazer, não desse tamanho, tá? Não desse tamanho. Era muita coisa, né, fazer desse tamanho. E aqui
o coração sujo. E eu vou já explicar para vocês, como eu explico lá também na internet. O vídeo vai ficar passando enquanto elas estarão fazendo. Vocês vão ficar assistindo o vídeo enquanto vocês estiverem fazendo. Sigam os bons, tá? Eu não uso preto e eu não uso marrom. Também não uso bege. O tamanho não ajuda também. Eu não uso por quê? Porque nada que remete a tom de pele, para não criarmos uma situação constrangedora e até mesmo colocar a Igreja do Senhor Jesus numa posição difícil diante da sociedade. Nós estamos para somar, tá? Então, todas essas questões ideológicas pelas quais nós passamos, eu tirei. Então, uso cinza. Aqui eu não tinha cinza. Vocês estão vendo que tem até tem textura também. Não basta ser pop-up, tem textura. Eu pintei de cinza. Peguei uma cartolina branca, pintei de cinza e pronto, tá? E nós também não conseguimos a cartolina cinza, né, gente? Ela tá em azul. Não tinha cinza nem azul, né? Mas não tem problema, porque ela é fácil de vocês pintarem em casa, tá bem? Ou comprar um papel dobradura cinza e colar, tá? Dá pra fazer alguma coisa, tá? Nós vamos usar uma outra cor pra fazer essa. Aí aqui vem o vermelho do sacrifício de Jesus, tá? E a cruz salta aos nossos olhos, realmente, já nos apontando para a eternidade. O coração limpo. E o verde do crescimento cristão. Nós vamos fazer isso numa versão menor. Obrigada, David. E vocês vão acompanhar o vídeo do YouTube, porque eu vou ficar com outro grupinho que estará aqui, tá? Isso vocês estarão fazendo, o grupo que vai fazer estará ali, naquele espaço. Nós vamos nos dividir em 3 grupos. Então, 3 cantinhos. Um cantinho vai ficar aqui, que é o aprender a conhecer, e nós vamos trabalhar o planejamento. Um grupinho vai ficar no aprender a conviver, porque não é fácil usar tesoura, cola, tudo dividindo, gente. Então, aprender a conviver mesmo, tá? E um outro grupinho vai estar aqui do lado. A Sandra vai dividir em 2 grupos. O grupo dela vai dividir em 2 grupos. Um grupo vai fazer da lata e o outro vai fazer do livro. Não dá, né? Não dá para fazer os 2. Você tem que escolher qual que vai fazer. Não dá, porque aqui não tem lata suficiente também, né? O tempo também não dá. Você tem que escolher mesmo. Isso. E assim também, se lata tem suficiente e o grupo quiser todo ficar na lata, não tem problema, porque essa aula já está no YouTube, tá? Volta. Aí, olha, teremos um terceiro grupo, que é o grupo de oração. Todo mundo olhando no chão. Vocês vão preparar um diário desde a organização das páginas, tá bem? Lá nesse grupo, gente, assim na divisória, tem a torre de oração. Eu coloquei a placa em cima que o braço não alcançou. Quando eu olhei, não tinha uma pessoa alta perto de mim. Ai, misericórdia. Coloquei do lado, a torre de oração. E aí vocês vão ver, tem a portinha, tem as criancinhas lindas, maravilhosas lá no alto da torre. Para chegar no alto da torre, tem que fazer uma coisa. Tem que colocar o seu pedido de oração. Esse é o momento que a gente incentiva a criança a colocar. Aquelas que já conseguem escrever, escreve. Aquelas que não, você se torna o escriba dela, seu ajudante. É colocar o seu pedido de oração dentro da janelinha. Então vocês vão ver que tem uma janela no meio. E essa janela tem várias vidracinhas. E aí, em cima, ela é aberta. Você pode escrever o seu pedido de oração num papelzinho e colocar o seu pedido de oração, tá bem? Pode ou não revelar o nome, mas o pedido será colocado no altar do Senhor com certeza, tá bom? E essa é uma atividade também que vocês podem fazer com as crianças, tá? Incentivando-as a orar. E às vezes a criança ela consegue colocar diante do grupo. Até achei legal domingo que um garotinho falou assim, saiu lá quando é que ele fica com um cara assim, sem saber o que fazer, né? Aí, mais ou menos isso. Era uma das almofadinhas. Mas eu tenho que falar para todo mundo? Faz aqui um grupo de terapia. Estamos fazendo terapia em grupo, pode contar. E ele contou mesmo, mas nem sempre a criança conta. Então aí, ter a torre de oração é legal, porque você deposita, a criança coloca lá na janelinha o seu pedido de oração e ok, está colocado diante do Senhor, tá? Então nós temos 1, 2, 3 grupos e à medida que vocês forem acabando, vocês podem ajudar o colega. Não se esqueça que a gente está trabalhando na convivência, o aprender a fazer, tá? E vocês vão poder também visitar o cantinho da leitura. Esse cantinho da leitura,
ele é um cantinho transicional. Ele vai funcionar como uma transição e vocês podem estar lendo alguns livros, folheando, conhecendo. Tudo depende de vocês. O objetivo é que os 3 grupos façam rodízio, ok? Vamos dividir os grupos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E vamos lá. 1. O que a gente queria passar para vocês não era apenas a confecção de um material ou a produção de um planejamento. O que nós queríamos nesta manhã passar para vocês, já não é mais manhã, né? Já é tarde, era a metodologia dos cantinhos. Como é gostoso. E mesmo quando nós não terminamos o trabalho, a gente aprendeu uma coisa nova. E dificilmente a criança vai para casa e não conclui. Tá? Muitas vezes eles levam de volta para você para mostrar que eles realmente terminaram, tá? E a gente propõe desafios. E é uma atividade desafiadora? Ela é uma atividade desafiadora. O professor fica parado? Não fica parado. Mas a proposta do trabalho é que você vai minimizar um pouco da hiperatividade das crianças, vai conseguir reter mais a atenção deles, tá? Vai fazer com que eles se interessem, vai fazer também com que eles se apressem. Então, eles, no primeiro cantinho ele não terminou, vocês não ficavam no finalzinho, Sandra passando e vocês, não, isso aqui, não era desse jeito? Não é diferente com eles também, tá? Realmente é uma maneira de se trabalhar que é gratificante. E eu posso dizer para vocês que dá certo. Dá certo não obstante o tamanho da turma. Minhas turmas de primeiro ano, eu não estou mais em sala de aula, mas as minhas turmas tinham em torno de 34 crianças. Quem é de Hortolândia sabe que essa é a média de primeiro ano. Eu sei que tem um pessoal de Hortolândia aqui, né? Quem é de Hortolândia aqui? Eu também. Tá? A gente se cruza qualquer dia lá no mercado. Então, assim, eu chegava ao ponto de determinados dias ter 8 cantinhos funcionando na minha sala. 4 cantinhos de disciplinas de livros, referente aos livros, e 4 cantinhos lúdicos. E a gente usava todo o espaço da sala. O chão, as cadeiras, as carteiras. Mas também chegava um momento, em torno assim de, no máximo, 1 mês e meio, 2 meses, em que eu conseguia ficar apenas administrando. Mas o que era interessante? Que a gente não conseguiu fazer, é um momento de roda, é um momento em que você passa todo o planejamento. E claro, eu dei atividades não apenas desafiadoras para vocês, mas muito trabalhosas. Tá? Muito detalhe, muito corta, média. Quando você for preparar o seu planejamento e você for montar os seus cantinhos, você precisa adaptar o que você vai fazer. Se você vai fazer um trabalho de recorte, colagem, pintura, algo vai ficar para casa. E você já precisa sinalizar para a criança para não dar frustração. Se você trouxer uma frustração não trabalhada com ele, porque a frustração existe. E a gente não pode tirar a frustração. Tem um psicólogo, Ivan Capelato, não sei quantos aqui conhecem. Já ouviram falar? Ninguém? Procura no YouTube, ouviu? Ivan Capelato. Ele tem um vídeo muito legal no Café Filosófico que fala sobre a frustração. Tirar a frustração das crianças. E aí, adultos sem limites. A frustração é necessária para a construção emocional da criança. Não sabem lidar com a frustração.
seja ela qual for. Já leva para depressão. E o nosso mundo, a nossa alimentação já é propícia para isso, a nossa correria. Eu falo que nós vivemos uma sociedade flash, ou touch. Eu amava quando o Henrique era muito pequenininho e ele ia em casa, às vezes eu e Sandra conversando, e ele ficava na frente da televisão, colocava na Netflix, aí tudo que ele apertava lá, eu apertava o controle. E ele pensava que ele estava mudando. O resultado, a televisão aqui embaixo ficava impregnada dos dedinhos dele, até o dia que Timóteo descobriu e me proibiu de ficar brincando com ele. Ele não sabia, porque ele vive, não é isso? No celular? É isso, olha. Então, essa sociedade flash que tem tudo na ponta dos seus dedos e que faz falta essa construção, faz falta essa participação. Tudo vem pronto para ele, tá? Tudo vem pronto para a sua criança. Então nós precisamos, nem que você, por exemplo, pegue uma atividade, você quer construir na íntegra, você divide um pouco cada domingo. E o que você precisa? Sinalizar para a criança na hora do coletivo: olha, nós vamos fazer isto, e nós vamos, a prova recolher, depois no outro domingo nós vamos fazer outra parte, vou recolher, nós vamos levar 3 domingos para fazer isto aqui, tá bem? Ou se é uma igreja que tem trabalho, uma igreja de Hortolândia que tem culto infantil domingo, quarta, sábado, então ela consegue fazer esta sequência, tá, ok? Das atividades, mas nem todo mundo tem essa mesma possibilidade. Então você precisa de alguns cuidados, tá? Escolher bem o que você vai propor para a criança, ter a certeza do material que você vai usar. Por exemplo, eu escolhi com você, eu esqueci de trazer a vasilha. E aí eu disse, meu Deus, e aí agora, como é que eu vou fazer a devocional? Eu preciso de água para fazer a devocional. Aí a Sandra falou assim, tem aqui a caixinha do CD, mas não vaza? Primeira coisa que eu perguntei, não vaza? Aí o João foi lá, testou, Dinha, não vaza, não... quase Tomé, viu gente, ele chegou bem aqui na minha frente, não vaza. Então, deu para resolver, porque eu queria que fosse transparente, né, e ainda bem que a Daisy teve a ideia de vir segurando no alto para que todos pudessem ver, porque o legal é isso mesmo, nessa atividade super simples. Mas por que eu preciso prestar atenção nesses detalhes? Se a minha vasilha começar a vazar, você perdeu a atenção do seu aluno, ela foi embora. Ela escorreu pela sala junto com a água da sua vasilha, tá bem? E firmeza. Você trabalhar gentileza não significa que você não possa ser firme, você deve ser firme. Hoje a maioria das crianças, os pais acabam pendendo para um lado ou para o outro, então você precisa ser firme. Se você disse aquilo, eu me lembro, eu tinha 12 anos quando eu comecei a trabalhar com crianças e foi para a sala do filho do pastor. E ele se apegou muito a mim. A mãe dele estava grávida, né? E ela era bem branquinha também, pequenininha. E ele super se apegou a mim. E eu fiz uma promessa para ele. Eu falei, tá bom. Ele não queria me deixar. Eu falei, olha, eu vou na sua casa essa semana. Adolescente, né? Eu falei, filha, não fui. Nem lembrei que a criança existia. Começando. Quando foi no domingo, eu fui chamada no gabinete pastoral. Porque a criança não esqueceu. Eu, adolescente, esqueci, mas ele não. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente coloca para a criança. E ele me ensinou uma grande lição que eu levei para o resto da minha vida, para o magistério, para a faculdade de pedagogia, para a sala de aula, para a coordenação. E aqui também eu vou compartilhar com vocês. Quando você prometer, tenha o cuidado de prometer algo que você possa cumprir. E quando você prometer, tenha também o cuidado de cumprir. Tá? Então não dá para fazer uma promessa que você não pode cumprir. E não dá para fazer uma promessa e não cumprir. Essa é uma das coisas que faz com que a gente perca completamente a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Porque olha, quem deu a autoridade para vocês foi o Senhor Jesus, tá? Mas Ele é justamente o mestre que nos ensina a usar de gentileza, ok? Eu prometi para algumas pessoas, eu posso só explicar algumas coisinhas que elas estavam super curiosas, dá tempo de eu explicar? Eu espero que vocês tenham gostado dos cantinhos. Quem gostou dos cantinhos? Essa ideia dos cantinhos é o que a gente está fazendo com os juniores. Isso. Nós começamos, está dando super certo. Pena é o horário também, aqui em cima.
O horário também é muito curto, né? Geralmente alguns ficam sem... Passar algumas imagens. Vai passar as imagens. Pelo menos... Mas assim, é uma classe numerosa, tínhamos muito problema de indisciplina, e nós já vimos já na segunda aula já a diferença, né, dessas crianças, porque é uma idade que gera mesmo inquietação, né? É próprio da idade. Eu usei algumas imagens da turma da Sandra. Ninguém saiu de penteado novo, viu, gente? Eles usaram tesoura, mas ninguém saiu de... Todo mundo estava com cabelo normal, tá? Cuidado com as imagens das crianças. Não, mais imagens, peraí que tem. Aqui é o cantinho da massinha. Lembra que eu falei que eles ilustraram? Cadê aquele negócio que está lá na frente? Aqui, achei. Eles ilustraram a história da salvação com massinha. Saiu cada menino Jesus fofo. Só mais um. E aqui, olha, é o registro. E um está esperando o outro, está ajudando o outro a terminar a lição. Então, é a cooperação, tá? Eles não só estão aprendendo, estão sistematizando o ensino bíblico, mas eles estão também cooperando uns com os outros. Qual tempo? Exigo o tempo de 10 minutos, um cantinho. Tem 3 domingos. 3 domingos. Os cantinhos mesmo foram 2, né? No primeiro nós só No conseguimos primeiro dividir... não deu. Eram 2 estranhas. Nós conseguimos dividir os cantinhos. Não deu não. Não foi total fracasso. Eles tiveram a ideia do que era. Chegamos em grupo. Eu não quero fulano, eu não quero Beltrano, eu não sei o quê. Eu quero fulano, amiga. Não é verdade? Foi desse jeito, né? E chora, isso aqui, eles dizem, você contorna o carro da Boa Esperança. Então, no primeiro domingo, eles tiveram uma ideia que seriam os cantinhos, tá? A moça falamos para eles, todo mundo vai passar pelos cantinhos. E, infelizmente, não deu. Foi cada um no seu cantinho e nós para todas, tá? No segundo domingo, nós já conseguimos, né, Sandra? E no terceiro domingo já foi bem mais tranquilo. O que traz uma grande dificuldade ali? Desculpa aí, viu? É a igreja da Sandra, mas eu vou falar, tá? Não diz que foi a Sandra, não. As cadeiras não são nem dessas. São daquelas cadeiras de braço. E é muito difícil para você organizar as cadeiras em cantinhos. Não é legal quando a gente está com um grupinho pequenininho aqui, gente? O pessoal que trabalhou no planejamento, não foi isso? É aquilo lá do seu interesse naquele momento. E olha, não tinha nenhuma foto que desse para eu dar uma visão geral da sala inteira. Eu ia até tentar tirar de algum dos vídeos. Na hora, foi sono. Eu tenho, mas eu mandando para você. E para quê? Para vocês terem uma ideia de que um estava aqui fazendo a atividade de sistematização, outro estava lá no chão com Dinha jogando dado, outro estava lá no outro canto lendo o livrinho e o outro estava lá no chão fazendo outra coisa. Cada um fazendo uma coisa. Sim, saiu na massinha, saiu um Jesus com topete enorme. Nossa, Jesus bem cabeludo. Mas assim, muito legal mesmo a reação deles, a maneira já como eles estão já se entrosando com outras crianças que não é daquele seu convívio, né? Então assim, tá bem bacana. Outra coisa, o cantinho da leitura, muito interessante também, que nós não conseguimos fazer hoje, né? Não deu tempo, mas eu acho que uma próxima vez nós vamos conseguir. Porque para nós fazermos o cantinho da leitura hoje, nós precisaríamos dividir em 4 cantos, 4 grupos definitivos, né? E aí nós precisaríamos de pelo menos 2 horas, porque 30 minutos não deu certo, é 1h30. Nós gastamos mais ou menos e a gente precisaria um pouco mais, né? Porque a gente foram 2 horas. Transição, tudo isso. Mas o interessante do cantinho da leitura é que eles vão mesmo e eles se concentram. Tinha uma foto do cantinho, de um grupo no cantinho da leitura, eu não sei se não passou. Aqui, ó, tá vendo? Ó, escolhendo o livro, a outra lá no fundo está super concentrada. E o grupo que está aqui do lado está cortando. Eles não estão nem aí, porque eles sabem que eles vão passar por aquilo ali. Agora é o momento daquele canto, tá? E o Júnior, ele é uma criança assim que ele já consegue fazer abstrair essas coisas, então ele consegue compreender melhor. A outra criança você precisa incentivar um pouquinho mais. Futuramente, o que precisa? Por umas questões assim de conflitos mesmo no grupo, vai ser legal a gente ter 4 grupos fixos, fazer o rodízio durante o mês, 4 grupos fixos,
e depois propor novamente uma outra formação de grupos. Isso passa pelo quê? Isso passa por tua observação. Eu sempre pergunto para os meus professores, quem é o adulto dessa relação? É você. Uma hora você vai ceder, em outra hora você vai, agora não dá. Tá? Nós combinamos, combinadinho não sai caro. Então, passa por você, professor. E você que precisa ter firmeza, se você tiver firmeza, é tranquilo para o seu aluno. Ele vai, eu sempre digo que é natural a criança dizer, não quer. É natural, gente, não seria criança. O que não é natural é nós adultos permitir nos tornarmos reféns da vontade da criança, ok? Sim, o importante é não desistir. Às vezes não desista. Dois domingos deu certo, mas às vezes vão 5 domingos. A gente não pode desistir, não é mesmo? Senão a gente vai estar desistindo também da obra, de fazer algo bacana com as crianças. O que nós queremos? A transformação da criança. Não é simplesmente lá um momento a passar com as crianças enquanto os pais estão lá na sala dos adultos. Não é isso. As crianças são a igreja hoje. Quando ela falou do cultinho, realmente, não gosto desse nome. Por quê? Na boca das crianças que brotam o perfeito louvor. Então, por que nós vamos falar que é cultinho, não é mesmo? Então, assim, e quando elas louvam, realmente a gente sente a emoção delas. Aquilo que a Ginha falou, de presenciarmos cada coisa bacana com as crianças, realmente, a gente sentir que eles estão ali só coração mesmo com o Senhor. Então, isso é muito legal. Então, nós queremos isso, a transformação da nossa criança. Mas, para isso, nós precisamos, às vezes, nos transformarmos, não é? Então, assim, deixar o velho homem, que às vezes a gente vai ralhar demais com a criança, a gente sobe o sangue, normal, não tem, né? Nós somos humanos. Mas, assim, evitar, né, de colocar para fora, porque estigmatiza a criança. E se você colocar para fora, aquele você perdeu. Usa os meios de graça, jejum, oração, se derrama para o Senhor, para você ganhar aquela criança de volta. Porque para ele, você não soube dominar. Você não fácil. Conseguiu dominar. Mas com certeza é gratificante. É gratificante, porque é isso que se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Né? Mas às vezes não é naquele primeiro momento, eu vou lá, vou fazer, a criança já vai me obedecer, né? Não é bem assim, né? O mito da atenção da criança está em que nós continuamos desejando crianças dóceis. Queremos seres humanos dóceis. E trabalhar a atenção da criança passa pela tua segurança, o seu preparo, o seu planejamento, às vezes o seu ensaio. Eu ensaiei. 3 horas da madrugada eu já sabia, eu ensaiei com a Bíblia da primeira vez que eu fui contar, porque eu precisava dominá-la, tá? Então, será que dá tempo? Não dá não? Eu ia contar para vocês uma história da Páscoa, muito legal, gente. Vocês vão ter que... Muito legal, porque ela gosta. Não gravei. Porque, gente... É muito legal, porque vocês devem estar imaginando por que todo esse material escolar aqui, essa maletinha escolar, é uma história. Estava imaginando? Quantos anos você tem? 7? Você é daqui dessa igreja? Ah, que pena. Pois daqui eu ia dizer para você que um dia eu viria contar aqui. Tá? Jaguariúna está longe demais para mim. Eu coloco no YouTube e mando para você, tá? Isso aqui é uma história. Toda com material escolar. Fica pro próximo. Foi um prazer grande ter vocês. Muito obrigada. Vamos só fechar com oração. E foi maravilhoso. Foi uma manhã que a gente não sentiu nem passar, né? Amém. Só pra gente não dispersar, agora a gente precisa fazer uma selfie desse grupão lindo, né? Então vamos todo mundo aqui junto.